O Espírito Santo nos fala de formas misteriosas e maravilhosas. Deus tenta se comunicar conosco. Nem sempre é fácil reconhecer sua voz, mas quando o fazemos, tudo muda. Então, como podemos saber se o Espírito Santo está falando conosco? Talvez você esteja em uma situação difícil, orou, buscou respostas, mas tudo parece confuso. De repente você sente uma paz inexplicável que te envolve. Não há razão lógica para se sentir assim, mas ela está ali. Essa paz é uma das formas pelas quais o Espírito Santo te fala. Ele sabe o que você precisa, mesmo quando você não sabe. Há momentos em que pedimos direção a Deus sobre algo específico. Pode ser sobre uma decisão importante, uma mudança de vida, ou até mesmo sobre como agir em uma situação cotidiana. De repente, sentimos uma direção clara, uma sensação em nosso coração que nos diz qual caminho tomar. É como uma voz interna, não audível, mas poderosa, que nos indica para onde ir. É o Espírito Santo se movendo dentro de nós, nos dando clareza e propósito. Nos momentos mais inesperados, Deus nos fala. Pode ser uma palavra de um amigo, uma música que você ouve, ou até mesmo um evento cotidiano que, de repente, ganha um significado profundo. É o Espírito Santo utilizando todos os meios possíveis para chamar nossa atenção. Mas estamos ouvindo? Muitas vezes estamos tão ocupados com nossas preocupações, com o barulho da vida diária, que não prestamos atenção à sua voz e então começamos a duvidar. Precisamos aprender a estar em silêncio, a ouvir com o coração. Às vezes, queremos que Deus fale conosco de uma maneira específica. Esperamos uma voz audível, um sinal claro, mas Deus nem sempre se comunica dessa forma. O Espírito Santo fala ao nosso espírito de maneiras sutis, mas poderosas. Nos sentimos atraídos a orar, a ler a Bíblia, a buscar mais de Deus. A Bíblia nos diz que fomos selados com o Espírito Santo quando cremos nele. Ele está conosco, em nós, falando conosco constantemente. O Espírito Santo também nos atrai para Deus. Sentimos um impulso para orar, ler a Bíblia, buscar mais da sua presença. É uma voz interna que nos diz venha, não é a voz da nossa carne, que sempre busca conforto e o fácil. É o Espírito dentro de nós, nos movendo a fazer o que é certo, buscar a Deus com todo o nosso coração. No meio do barulho da vida, aprender a ouvir o Espírito Santo é essencial. Cabe a nós estarmos atentos, a reconhecer sua voz no meio de tudo, porque quando o fazemos, encontramos direção, paz e propósito. Não estamos sozinhos, o Espírito Santo está conosco, nos guiando, nos falando, nos mostrando o caminho. E isso é o mais maravilhoso que podemos experimentar. Hoje, vamos desvendar os 7 poderosos sinais de que o Espírito Santo está nos falando. Vamos começar com o primeiro sinal. Sinal 1, convicção interna. Às vezes, na quietude da noite ou no meio do agito do dia, você pode sentir uma inquietação profunda, uma sensação que te diz que algo não está certo. Esse é um sinal claro de que o Espírito Santo está te falando. Imagine estar prestes a tomar uma decisão importante e, de repente, uma convicção interna te impede. É como se uma força invisível te fizesse parar, te dissesse para reconsiderar suas ações. Esse sentimento não é fruto da sua imaginação. É o Espírito Santo te protegendo e te guiando pelo caminho certo. Há um momento na vida de cada crente em que uma voz interna forte e clara surge do fundo do coração. Essa voz não é apenas um pensamento passageiro. É uma convicção interna, uma sensação que te impulsiona, te guia e te protege. Um grande exemplo é a história de Paulo em sua segunda viagem missionária. No livro de Atos, lemos que Paulo e seus companheiros queriam pregar na Ásia, mas o Espírito Santo os impediu de fazê-lo. A convicção interna foi tão forte que souberam que deveriam mudar de direção. Depois, tiveram uma visão de um homem macedônio que lhes pedia para irem ajudá-los. Seguindo essa orientação, eles levaram o Evangelho à Europa. Essa decisão, impulsionada pelo Espírito Santo, mudou o curso da história do cristianismo.
Pense em um momento da sua vida quando você tinha certeza de qual caminho tomar, mas uma voz suave e persistente dentro de você te fez duvidar. Essa voz não é outra senão o Espírito Santo tentando evitar que você cometa um erro. Talvez você tenha planejado uma viagem e sentiu uma inexplicável sensação de desconforto, uma resistência interna que não conseguia ignorar. Essa inquietação não é coincidência, é um aviso divino. Imagine estar na porta de embarque de um voo. Tudo parece estar em ordem, mas algo dentro de você grita para não embarcar no avião. Você toma uma decisão drástica e se retira, apenas para descobrir mais tarde que evitou um desastre. Esse tipo de intuição é o Espírito Santo em ação. Ele se comunica conosco de maneiras que muitas vezes parecem inexplicáveis, mas são claras e diretas quando prestamos atenção. Esse tipo de experiência pode parecer desconcertante no início, mas é uma evidência clara da obra do Espírito Santo em sua vida. É vital aprender a reconhecer esses sinais, a discernir a voz do Espírito Santo entre todas as outras vozes que nos rodeiam. Nesses momentos, a convicção interna pode ser seu único guia. Você sentirá uma pressão no peito, um sinal claro que te diz que o que está prestes a fazer não é o correto. É como um sistema de alerta interno que se ativa para te proteger. Essa pressão, essa convicção, é mais que um simples sentimento, é um aviso divino. É o Espírito Santo chamando sua atenção, te dizendo para parar e reconsiderar. Mas nem tudo é negativo. Às vezes, essa convicção interna te leva a fazer algo bom, algo que você jamais teria considerado por si mesmo. Talvez você sinta um impulso repentino de ligar para um amigo que não vê há anos, apenas para descobrir que ele estava passando por um momento difícil e precisava desesperadamente de alguém. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo te movendo a agir com compaixão e amor. Imagine estar caminhando na rua e, de repente, uma voz dentro de você te diz para falar com a pessoa triste que você vê sentada em um banco. Você segue o impulso e percebe que ela precisava exatamente da palavra de esperança que você tinha para oferecer. Da próxima vez que sentir essa inquietação, essa convicção interna, preste atenção. Aprenda a ouvir, a discernir e a seguir essa voz, porque é o Espírito Santo falando diretamente ao seu espírito, te guiando e te protegendo. Sinal 2. Confirmação através da palavra de Deus. Você está buscando direção em sua vida. Orou, mas não tem clareza. Se sente perdido sem saber o que fazer. Então, você decide abrir sua Bíblia. Ao fazê-lo, seus olhos caem em um versículo que ressoa profundamente em seu coração. Você sente uma paz indescritível e uma certeza que não havia experimentado antes. Você sabe que Deus está falando com você através de sua palavra. Essa confirmação, através das Escrituras, é um sinal claro de que o Espírito Santo está te guiando. A história de Josué é um testemunho disso. Após a morte de Moisés, Josué enfrentou o desafio de liderar o povo de Israel em direção à terra prometida. Josué sentiu o peso da responsabilidade e o medo do fracasso. Nesse momento de alta tensão, Deus lhe falou através de sua palavra. Seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo. Josué capítulo 1, versículo 9. Essas palavras foram a confirmação que Josué precisava. Com essa promessa, ele liderou Israel com confiança, conquistando Jericó e muitas outras cidades. Pense em um momento da sua vida em que você buscava desesperadamente uma resposta. Você abriu a Bíblia e a passagem que leu falou diretamente à sua situação. Você sentiu como se o próprio Deus estivesse sussurrando em seu ouvido. Essa experiência é mais comum do que você imagina. Todos nós já sentimos em algum momento que uma escritura se destacou de forma especial, iluminando nosso caminho. É uma confirmação que o Espírito Santo usa para nos guiar e nos dar paz. Às vezes, a confirmação não vem de imediato. Você pode ler e reler a Bíblia em busca de um sinal
e sentir que não encontra nada. Mas não desespere, o Espírito Santo trabalha em tempos e maneiras que nem sempre entendemos. Talvez você esteja em uma reunião, ouvindo um sermão, e o pastor menciona exatamente o versículo que você estava precisando. Ou talvez você esteja conversando com um amigo, e ele compartilhe uma escritura que ressoa profundamente em você. É nesses momentos que você percebe que Deus sempre esteve falando. Você só precisava estar no lugar certo, na hora certa, para ouvir. O poder da palavra de Deus para confirmar sua vontade é incrível. Ele nos fala em nossos momentos de dúvida e nos dá a certeza que precisamos para seguir em frente. É uma sensação universal sentir que a Escritura nos fala diretamente. Da próxima vez que você buscar direção, abra sua Bíblia. Permita que o Espírito Santo te fale através das páginas sagradas. É possível que você encontre a resposta que tem procurado, escrita claramente para você. Sinal 3. Paz interior. No meio do turbilhão da vida, há momentos em que uma paz profunda e esmagadora te invade. É como se todo o caos desaparecesse e você sentisse uma calma inexplicável. Essa paz interior é um sinal claro de que o Espírito Santo está te falando. Imagine estar em uma encruzilhada com 1000 decisões para tomar e o peso do mundo sobre seus ombros. De repente, uma sensação de tranquilidade te envolve, confirmando que você está no caminho certo. Isso não é coincidência, é o Espírito Santo sussurrando que tudo vai ficar bem. Pense naquelas ocasiões em que, apesar das circunstâncias difíceis, você sente uma serenidade que não consegue explicar. Talvez você tenha perdido seu emprego, um relacionamento tenha terminado, ou você esteja enfrentando uma doença. No entanto, há algo dentro de você que diz que tudo vai ficar bem, que você não está sozinho. Essa paz é um presente divino, uma confirmação de que Deus está com você e que seu Espírito Santo te guia. Não é fácil manter a calma em tempos de tempestade, mas essa paz interior é um sinal de que você está sendo sustentado por algo muito maior do que você. A história de Gideão é um excelente exemplo bíblico. Gideão foi chamado por Deus para libertar Israel dos midianitas. No entanto, no início, ele se sentiu inseguro e cheio de dúvidas. Pediu sinais a Deus para confirmar sua missão. Apesar dos sinais, a paz interior que ele precisava só veio quando finalmente aceitou a missão e confiou na promessa de Deus. A paz de Deus lhe deu coragem para enfrentar um exército muito maior, com apenas 300 homens, e alcançar a vitória. Essa paz interior é um presente precioso do Espírito Santo. Ela nos guia, nos protege e nos garante que estamos no caminho certo. Quando sentimos essa paz, é como um farol na escuridão, iluminando nosso caminho e nos dando a certeza de que Deus está conosco. Mas o que acontece quando essa paz está ausente? A falta de paz é um alarme silencioso, um sinal claro de que algo não está certo. Imagine estar prestes a tomar uma decisão importante, como se mudar para outra cidade ou aceitar um novo emprego. Tudo parece perfeito no papel, mas você sente uma inquietação em seu espírito, uma resistência interna que não pode ignorar. É como se uma sombra pairasse sobre seu coração, te dizendo para parar e reconsiderar. Essa ausência de paz é o Espírito Santo te alertando de que o caminho que você está prestes a seguir não é o correto. Isso aconteceu com Jonas. Deus o ordenou a ir a Nínive pregar o arrependimento, mas em vez de obedecer, Jonas decidiu fugir. Comprou uma passagem em um navio que ia na direção oposta, mas dentro dele a paz estava ausente. A tempestade que enfrentou no mar não foi apenas externa. Dentro dele havia uma tempestade ainda maior. Sua falta de paz era um claro sinal de que ele estava fora da vontade de Deus. Finalmente, depois de ser lançado ao mar e engolido por um grande peixe, Jonas orou e se arrependeu. Só então ele recuperou a paz e cumpriu a missão que Deus havia lhe confiado. Não ignore essa sensação. Da próxima vez que você enfrentar uma decisão importante, busque a paz interior que só o Espírito Santo pode dar.
Se ela estiver ausente, pare e reconsidere. Essa inquietação pode ser a maneira de Deus te proteger e te guiar para a sua vontade perfeita. Imagine estar em um relacionamento que parece perfeito, mas toda vez que você pensa no futuro com essa pessoa, sente um nó no estômago. Esse desconforto, essa ausência de paz, é o Espírito Santo te dizendo que algo não está certo. Pode ser difícil ouvir essa voz quando tudo ao seu redor parece indicar o contrário, mas é crucial prestar atenção. A falta de paz é um grito silencioso de que você precisa reavaliar e reconsiderar. A paz interior ou sua ausência pode ser o indicador que te diz se você deve seguir em frente ou parar. Em momentos de decisão, preste atenção à paz que você sente. Se ela estiver presente, é como uma luz verde que te dá a segurança de que você está no caminho certo. Se estiver ausente, é uma luz vermelha, um aviso para que você pare e reconsidere. Essa orientação pode parecer sutil, mas é uma das formas mais poderosas pelas quais o Espírito Santo te fala. Então, da próxima vez que você enfrentar uma decisão importante, busque essa paz interior. Se a sentir, é uma confirmação de que o Espírito Santo está te guiando. Se estiver ausente, é um aviso para reconsiderar seus passos. Sinal 4. Inquietação espiritual. A inquietação espiritual é um sinal poderoso de que o Espírito Santo está te falando. Imagine estar na tranquilidade da sua rotina diária. Tudo parece estar em ordem, mas de repente você sente uma agitação inexplicável dentro de você. É como um alarme interno, um empurrão suave, mas persistente, que te diz que algo não está certo. Essa sensação, embora desconcertante, não é coincidência. É o Espírito Santo tentando captar sua atenção. Pense naqueles momentos em que você sente uma urgência inexplicável de mudar algo em sua vida, mas não sabe exatamente o quê. Você está no trabalho e, embora tudo pareça estar indo bem, uma voz interna te diz que aquele não é o lugar para você. Você ignora a sensação, mas ela volta, mais forte a cada vez. É o Espírito Santo te movendo, te guiando para um propósito maior. Não é apenas sua mente pregando uma peça, é um sinal divino. Na vida de Moisés, encontramos uma grande revelação. Depois de fugir do Egito, ele viveu no deserto por muitos anos. Mas um dia, enquanto pastoreava ovelhas, viu uma sarça ardente. Ele sentiu uma inquietação espiritual tão forte que não conseguiu ignorá-la. Aproximou-se e ouviu a voz de Deus chamando-o para libertar seu povo. Moisés estava cheio de dúvidas e medos, mas essa inquietação o levou a descobrir seu verdadeiro propósito. A história de Moisés nos mostra que a inquietação espiritual pode ser um chamado à ação, um lembrete de que Deus tem planos maiores para nós. Pense em seus próprios momentos de inquietação. Todos nós já sentimos essa sensação inexplicável que nos alerta ou nos empurra para algo. É uma experiência universal. Talvez você esteja considerando um grande investimento ou uma mudança de carreira. Tudo parece perfeito no papel, mas você sente uma inquietação que não pode ignorar. Essa sensação é o Espírito Santo te protegendo, te guiando a reconsiderar e buscar sua orientação. Outro exemplo bíblico encontramos na vida de Ester. Ela era rainha, mas seu povo estava em perigo. Mardoqueu pediu que ela intercedesse junto ao rei, mas fazê-lo poderia custar sua vida. Ester sentiu uma profunda inquietação espiritual, uma luta interna entre o medo e o dever. Finalmente, ela decidiu agir e disse: "Se eu tiver de morrer, morrerei." Ester capítulo 4, versículo 16. Sua coragem, impulsionada por essa inquietação, salvou seu povo. A história de Ester nos mostra que a inquietação espiritual pode ser um chamado à coragem, um impulso para assumir riscos por um bem maior. Lembre-se daquela vez em que você estava prestes a tomar uma decisão importante, como começar um novo projeto ou iniciar um novo relacionamento. Tudo parecia perfeito, mas havia algo dentro de você que não te deixava em paz.
Uma sensação de que algo não se encaixava, uma inquietação persistente que você não podia ignorar. Essa é a voz do Espírito Santo te instando a se proteger de possíveis erros. Mas nem sempre é fácil reconhecer essa inquietação. Às vezes, você pode confundi-la com ansiedade ou estresse. No entanto, quando é o Espírito Santo, a sensação é diferente. É uma convicção profunda, uma certeza de que algo precisa mudar. Pode ser um chamado à ação, a deixar de procrastinar e tomar uma decisão, ou pode ser um aviso para parar e reconsiderar seus passos. Imagine estar em um relacionamento que parece perfeito, mas toda vez que você pensa no futuro com essa pessoa, sente uma inquietação em seu espírito. É como se uma sombra pairasse sobre seus pensamentos, te dizendo que algo não está certo. Essa sensação, embora desconfortável, é um sinal claro de que o Espírito Santo está te alertando. Pode ser difícil ouvir essa voz quando tudo ao seu redor parece indicar o contrário, mas é crucial prestar atenção. Essa inquietação é um grito silencioso de que você precisa reavaliar e reconsiderar. Essa inquietação espiritual é um dom do Espírito Santo. Ela nos alerta sobre perigos, nos guia para novas direções e nos impulsiona a cumprir o propósito de Deus. É uma sensação universal que todos nós já experimentamos em momentos críticos. Da próxima vez que sentir essa inquietação, não a ignore. Pode ser um aviso ou um chamado à ação. Busque a Deus em oração e deixe que o Espírito Santo te guie. A inquietação espiritual é um sinal claro de que Deus está trabalhando em sua vida, te protegendo e te guiando para a sua vontade perfeita. Da próxima vez que você sentir uma inquietação espiritual, não a descarte. Tire um momento para parar, orar e buscar a direção de Deus. Pergunte ao Espírito Santo o que ele está tentando te dizer. A resposta pode não vir de imediato, mas ela virá com clareza quando você mais precisar. Essa inquietação é um sinal de que o Espírito Santo está trabalhando em sua vida, te guiando para decisões que trarão paz e propósito. Sinal 5. Sonhos e visões. Você acorda no meio da noite com o coração acelerado. Acabou de ter um sonho tão vívido que parece real. Você não pode ignorá-lo. Há algo especial nesse sonho. Você sente que há uma mensagem importante, uma orientação divina. Os sonhos e visões são uma forma poderosa pela qual o Espírito Santo nos fala. São mensagens divinas que buscam nos guiar, nos converter ou nos consolar. Lembre-se da história de José na Bíblia, a quem Deus falou através de sonhos, não uma, mas várias vezes. Em um sonho, um anjo lhe disse para tomar Maria como esposa, apesar de sua gravidez inexplicável. Em outro, o anjo lhe advertiu para fugir para o Egito para proteger Jesus. Esses sonhos não foram meras coincidências, eram instruções divinas que guiavam e protegiam José e sua família. Hoje, o Espírito Santo continua falando através de sonhos, nos dando direção e revelando sua vontade de maneiras que podem parecer inesperadas, mas são profundamente significativas. No livro de Daniel, o rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador que ninguém conseguia interpretar. Cheio de angústia, ele buscou Daniel, que tinha o dom de interpretar sonhos. Daniel orou a Deus e o sonho foi revelado. O sonho era uma profecia sobre futuros reinos e o reino eterno de Deus. Daniel capítulo 2, versículos 31 a 45. A interpretação de Daniel não só acalmou o rei, mas também exaltou a Deus e deu a Daniel uma posição de honra no reino. Esse momento de alta tensão mostrou como os sonhos podem ser mensagens divinas com um grande propósito. Pense em seus próprios sonhos. Todos nós já tivemos sonhos que parecem ter um significado especial. É uma experiência universal. Talvez você tenha sonhado com um ente querido que faleceu e tenha sentido conforto, ou talvez tenha tido um sonho que te alertou sobre um perigo e te ajudou a evitar um desastre. Esses sonhos podem ser uma forma do Espírito Santo nos falar, nos guiando e nos protegendo. Mas não são apenas os sonhos que têm esse poder.
As visões, aquelas imagens que você vê enquanto está acordado, também são ferramentas do Espírito Santo. Pense na história de Pedro no Novo Testamento. Pedro teve uma visão em que viu um lençol descendo do céu com todos os tipos de animais. Uma voz lhe disse: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Atos capítulo 10, versículo 13. Pedro, sendo judeu, recusou, pois alguns dos animais eram impuros. A voz respondeu: "O que Deus purificou, não chame de impuro." Atos capítulo 10, versículo 15. Essa visão preparou Pedro para receber os gentios na igreja. A visão quebrou barreiras culturais e religiosas, permitindo que o evangelho se espalhasse por todas as nações. As visões também podem ser avisos. Talvez você tenha uma visão de um acidente e sinta uma urgência de orar por proteção. Dias depois, você percebe que evitou um perigo graças àquela oração. Essas experiências não são coincidências, são intervenções divinas do Espírito Santo, te protegendo e te guiando através dos desafios da vida. Mas os sonhos e visões nem sempre são claros de imediato. Às vezes, você pode ter um sonho recorrente que não entende completamente. Você se vê em uma cidade desconhecida conversando com pessoas que nunca viu. A sensação de urgência e propósito te segue durante o dia. Semanas depois, você recebe uma oferta de trabalho naquela cidade e se lembra do sonho. Percebe que o Espírito Santo estava te preparando para essa mudança, te dando uma visão do seu futuro para que você estivesse pronto quando o momento chegasse. Então, da próxima vez que você tiver um sonho vívido ou uma visão inesperada, não os descarte como simples produtos da sua mente. Tire um momento para orar e buscar a orientação de Deus. Pergunte ao Espírito Santo o que ele está tentando te dizer através dessas imagens. A resposta pode não vir de imediato, mas ela virá com clareza quando você mais precisar. Esses sonhos e visões são ferramentas poderosas do Espírito Santo, te dando direção, avisos e conforto em cada etapa da sua vida. Sinal 6. Convicção de pecado. Há momentos na vida em que você se sente inquieto, como se uma sombra escura pesasse sobre seu espírito. Você não consegue escapar dessa sensação de que algo está errado, de que cometeu um erro que precisa ser corrigido. Essa convicção de pecado é um sinal claro de que o Espírito Santo está te falando. Imagine estar em uma situação em que você sabe que tomou o caminho errado, em que suas ações te levaram a um lugar de culpa e vergonha. Você sente um peso no coração, uma urgência de arrependimento que não pode ignorar. Não é apenas sua consciência, é o Espírito Santo te movendo em direção à verdade e à redenção. Pense naqueles momentos em que você disse ou fez algo que sabia que ia contra o que Deus queria para você. No início, você pode tentar justificar suas ações, mas a sensação de desconforto persiste. Aquela voz interna que te diz que você errou, que precisa corrigir, é o Espírito Santo trabalhando em você. Seu propósito não é te fazer sentir culpado sem razão, mas te levar ao arrependimento e à reconciliação com Deus. É uma convicção profunda, uma clareza que te faz ver seus erros com novos olhos e um coração disposto a mudar. Lembre-se da história de Davi na Bíblia, um homem segundo o coração de Deus, mas que também cometeu graves erros. Quando pecou com Batseba e ordenou a morte do marido dela, ele pensou que havia escapado da justiça, mas não podia escapar do Espírito Santo. A convicção de seu pecado o consumiu, até que finalmente ele confessou e se arrependeu. No Salmo 51, vemos seu clamor de arrependimento. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo 51, versículo 2. Esse clamor do coração não foi apenas remorso, foi o Espírito Santo o levando de volta à comunhão com Deus. No Novo Testamento, Pedro também experimentou essa convicção. Durante a última ceia, Jesus disse a ele que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse.
Pedro, cheio de confiança, disse que nunca faria isso. Mas quando o momento chegou e a pressão aumentou, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Ao ouvir o canto do galo, o olhar de Jesus se encontrou com o seu, e Pedro se lembrou das palavras de seu mestre. Ele saiu e chorou amargamente, cheio de convicção e arrependimento. Essa experiência o transformou, preparando-o para ser um líder corajoso e cheio do Espírito Santo na igreja primitiva. Pense em um momento da sua vida em que você se afastou de seus valores, em que as decisões que tomou te levaram por um caminho sombrio. Nesses momentos de solidão e desespero, você sente uma voz suave, mas firme, que te chama de volta, a deixar o pecado para trás e retornar à luz. Essa voz, essa convicção de pecado é o Espírito Santo. Ele não está ali para te condenar, mas para te redimir, para te levar de volta ao amor e à graça de Deus. Todos nós já sentimos aquela pontada de culpa quando fazemos algo que sabemos que está errado. É uma experiência universal. Talvez você tenha mentido para um amigo ou tratado mal um ente querido. Essa sensação de desconforto que não te deixa em paz é o Espírito Santo te convencendo do seu pecado, te chamando ao arrependimento. A história do filho pródigo é outro exemplo poderoso. O jovem pegou sua herança e a desperdiçou em uma vida de pecado. Quando ficou sem nada e se viu cuidando de porcos, ele se lembrou da casa de seu pai. Sentiu uma profunda convicção de seu pecado e decidiu voltar. Seu pai o recebeu de braços abertos, simbolizando o amor e o perdão de Deus para conosco, quando nos arrependemos sinceramente. Às vezes, essa convicção vem quando menos esperamos. Talvez você esteja ouvindo um sermão, lendo a Bíblia ou até mesmo tendo uma conversa casual. De repente, algo faz sentido e você percebe seu erro. É uma revelação que traz consigo uma dor aguda, mas necessária. Você sabe que deve agir, que deve mudar. Essa revelação é o Espírito Santo iluminando seu coração, mostrando suas falhas e te guiando para a redenção. Essa convicção é um sinal do amor de Deus. Ela nos mostra que Ele não quer que nos afastemos, mas que voltemos a Ele com um coração arrependido. Da próxima vez que você sentir essa convicção, não a ignore. É uma oportunidade para se arrepender, receber o perdão de Deus e restaurar seu relacionamento com Ele. A convicção de pecado é uma guia que nos leva de volta ao caminho certo, nos transforma e nos torna mais semelhantes a Cristo. Sinal 7. Persistência da mensagem. Às vezes, parece que você não consegue escapar de um pensamento recorrente, uma ideia que continua voltando vez após vez, independentemente de quanto você tente ignorá-la. Essa persistência da mensagem é um sinal claro de que o Espírito Santo está te falando. Imagine estar vivendo sua vida cotidiana, enfrentando os desafios habituais, e de repente uma mensagem começa a surgir em todos os lugares. Você a vê nas conversas com amigos, nos sermões da igreja, nas passagens da Bíblia que lê e até mesmo nas músicas que ouve. Isso não é coincidência. A repetição ou persistência da mensagem é um sinal de que o Espírito Santo está te falando. Às vezes, recebemos a mesma impressão ou direção repetidamente. É como se Deus estivesse tentando chamar nossa atenção de maneira insistente. Pode ser que você ouça o mesmo conselho de diferentes pessoas, leia a mesma mensagem em lugares distintos ou até mesmo tenha o mesmo pensamento recorrente. O Espírito Santo é persistente porque sabe o que é melhor para nós. Ignorar esses sinais pode nos levar a perder a orientação e a proteção que Deus nos oferece. A obediência a essas impressões repetitivas é essencial para seguir o caminho que Deus preparou para nós. Pense em Samuel, um menino servindo no templo sob a tutela de Eli. Uma noite, Samuel ouviu seu nome. Ele correu até Eli, mas este lhe disse que não o havia chamado. Isso aconteceu 3 vezes. Finalmente Eli percebeu que era Deus quem estava chamando Samuel e o instruiu a responder: "Fala, Senhor, que o teu servo ouve." 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10.
A persistência do chamado de Deus a Samuel foi clara e direta. Através da repetição, Deus garantiu que Samuel entendesse seu chamado e missão. Essa experiência transformou Samuel em um dos grandes profetas de Israel. Outro momento poderoso ocorreu na vida de Pedro. Após a ressurreição de Jesus, Pedro estava confuso e cheio de culpa por ter negado seu mestre 3 vezes. Jesus, em seu amor e misericórdia, apareceu a Pedro e lhe perguntou 3 vezes: "Você me ama?" João capítulo 21, versículo 15. Essa repetição não apenas restaurou Pedro, mas também reafirmou sua missão de apacentar as ovelhas de Jesus. A persistência da mensagem de Jesus deu a Pedro a segurança e o propósito de que ele precisava para liderar a igreja primitiva com coragem. Mas às vezes, essa persistência da mensagem pode ser desconcertante. Você pode se perguntar se é apenas sua mente pregando uma peça ou se realmente é Deus tentando te dizer algo. Nesses momentos de dúvida, é importante lembrar que o Espírito Santo é paciente e constante. Se uma mensagem continua aparecendo em sua vida, se uma ideia continua ressoando em seu coração, é porque ela é importante. Não ignore esses sinais. São guias divinas projetadas para te direcionar para o propósito que Deus tem para você. Imagine estar em um relacionamento que parece perfeito no papel, mas há algo que te faz duvidar. Toda vez que você pensa em dar o próximo passo, você sente uma inquietação, e o mesmo conselho continua aparecendo de diferentes fontes. Tenha calma, não se apresse. Você não pode ignorar a persistência dessa mensagem. É o Espírito Santo usando todos os meios possíveis para garantir que você não tome uma decisão precipitada que poderia lamentar mais tarde. Então, da próxima vez que você perceber uma mensagem que continua aparecendo, não a descarte como uma simples coincidência. Preste atenção a essa persistência. Tire um momento para refletir, orar e buscar a direção de Deus. Pergunte ao Espírito Santo o que ele está tentando te dizer através dessas repetições. A resposta pode não vir de imediato, mas ela virá com clareza quando você mais precisar. Essa persistência da mensagem é um sinal de que o Espírito Santo está trabalhando ativamente em sua vida, te guiando para decisões que trarão paz e propósito. Ao longo deste caminho espiritual, aprendemos que o Espírito Santo nos fala de diversas maneiras: pela paz interior, pela convicção do coração, pelos sonhos e visões, pela confirmação nas Escrituras e até mesmo pela persistência de uma mensagem que não conseguimos ignorar. Cada um desses sinais é um presente, uma bússola divina que nos orienta quando nos sentimos perdidos ou incertos. O Espírito Santo não é uma força distante, mas uma presença viva e ativa em nossas vidas. Ele é nosso conselheiro, nosso guia, aquele que nos conduz gentilmente de volta ao caminho da paz, da verdade e do propósito. Às vezes, sua voz é suave como um sussurro. Outras vezes, é uma agitação interna que não podemos ignorar. Independentemente de como ele se manifesta, a chave é estarmos atentos, com nossos corações abertos e dispostos a ouvir. A vida moderna está cheia de ruídos e distrações, mas Deus, em sua infinita sabedoria, continua nos chamando de volta para Ele, nos lembrando de que mesmo nas maiores tempestades, podemos encontrar paz em sua presença. Cada convicção, cada inquietação, cada sinal do Espírito Santo é uma oportunidade para crescermos, mudarmos e nos alinharmos com o propósito divino para nossas vidas. Então, hoje, faça uma pausa. Silencie seu coração. Ouça a voz do Espírito Santo. Ele está sempre presente, sempre falando. Quanto mais buscamos sua presença, mais clara sua voz se torna. Confie na sua direção, confie no seu amor. Pois, no final das contas, o maior desejo do Espírito Santo é nos guiar de volta ao coração do Pai, onde encontramos descanso, propósito e plenitude. Permita que essas reflexões te acompanhem. E quando você estiver em dúvida, lembre-se,
O Espírito Santo está sempre ao seu lado, pronto para te guiar com amor e sabedoria. Caminhe na confiança de que você não está só e que cada passo que você dá, sob a direção de Deus, te levará a lugares de paz e plenitude. Se hoje você sentiu a presença de Deus ao assistir ao vídeo e tem o desejo de ter um encontro significativo com Cristo, iniciando uma nova jornada em sua vida, ou se deseja renovar seu compromisso por ter se afastado dos caminhos por algum motivo, ou mesmo se nunca aceitou Jesus Cristo em sua vida, convido você a receber a Cristo. Deixe seu comentário abaixo dizendo: eu te recebo, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.